Graça e paz, igreja, amém? Glória a Deus, né? Bom é estar neste lugar, bom é estar na presença de Deus, né? Louvando a Ele, exaltando a Ele. Eu creio que nesse dia de hoje, quantos estão passando tantas lutas, dificuldades, mas o Senhor, Ele fala ao nosso coração. Ele nos trouxe aqui para falar conosco nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor, que nós somos filhos amados do Senhor. Ele é o nosso Pai e Ele se preocupa conosco, amém? Ele tem o controle de todas as coisas, irmão. Deus não perde o controle das nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus por isso, amém? Glória a Deus. Abrimos nossa Bíblia nessa noite no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, Mateus, segundo escreveu Mateus, capítulo 14, verso 22. Louvado seja o nome do Senhor. Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu São Mateus, capítulo 14, verso 22 ao verso 33. A palavra que Deus colocou no nosso coração para essa noite, para compartilhar com a igreja do Senhor. Você já olhou para a pessoa que está do seu lado nessa noite? Já deu um sorriso para ela? Diga: se sinta cuidada pelo Senhor. Amém? Louvado seja Deus, amém, amados? Às vezes a gente cuida tanto dos nossos filhos, né? E às vezes acontece um acidente. Não é verdade? A gente está sempre olhando para os nossos filhos com medo de alguma coisa, mas Deus, Ele não perde de vista nenhum de nós. O que não está no nosso alcance, está no alcance de Deus. Amém, amados? Louvado seja o nome do Senhor. Está no alcance, está no controle dEle, a nossa vida. Nós não entregamos a nossa vida ao Senhor? Pronto. Ele é o dono, aleluia, das nossas vidas. Aleluia. Fazer como Paulo: não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Louvado seja o nome do Senhor. Seja direcionado pelo Senhor. E aqueles que são direcionados por Deus, irmão, vai para onde Deus leva. Não é assim? Não é direcionado pelo Espírito do Senhor? E o Espírito é como um vento, irmão. O vento está soprando, mas a gente não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todos aqueles que são guiados por Deus. Eu só sei de uma coisa: que você vai chegar onde Deus quer. Isso é a certeza que temos, que Deus vai nos levar onde Ele quer, para a glória dEle, para o louvor dEle, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Aleluia. Vamos ler a palavra. Vocês podem ficar de pé mais uma vez em reverência à palavra do Senhor. Mateus 14, 22. Nós temos que um tema esse mês falando sobre o Espírito, quem é o Espírito, a pessoa do Espírito, os atributos do Espírito Santo. Mas Deus me deu essa palavra nessa noite ao nosso coração. Mateus 14, 22, que diz assim: e logo em seguida compeliu Jesus aos discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. E despedindo a multidão, subiu ao monte, a fim de orar sozinho. E ao cair da tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estados da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite foi Jesus ter com eles, andando sobre o mar. E os discípulos, ao veres o andando sobre as águas, ficaram aterrorizados e exclamaram: é um fantasma! E tomado de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhe disse: tende bom ânimo, sou eu, não temas. E respondeu Pedro e disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem.
E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com o Senhor, e foi ter com Jesus. Versículo 30. E reparando, porém, na força do vento, teve medo, e começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E portantemente Jesus, estendendo a mão, o tomou e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? Jesus opera na dúvida, irmão? Não. Jesus não opera onde há dúvida. Aonde há convicção e certeza, Deus opera. Aquilo que você estiver passando nessa noite, eu pedindo ao Senhor, tenha certeza e convicção. A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas a certeza, diga certeza, das coisas que se espera. É bom ter certeza, não é, irmão? Em Cristo nós podemos ter certeza. Versículo 32. E subindo ambos ao barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente, este é Filho de Deus. Podeis sentar, dando glória a Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Essa passagem, irmão, é muito conhecida de todos nós. Todo cristão, ele conhece a história de João 14, 22, o qual diz a palavra que Jesus estava pregoando o evangelho com os seus discípulos. Louvado seja o nome do Senhor. E diz a palavra que, certo momento, ele mandou os discípulos passar para o outro lado, ou para outra margem do mar. E diz a palavra que os discípulos pegaram os seus barcos e obedeceram a ordem do mestre. Eles foram para o outro lado, para outra margem. E diz a palavra que Jesus, concluindo a ministração, ou despedindo a multidão, subiu ao monte para orar sozinho. Jesus, irmão, ele tinha esse hábito de orar, de buscar ao Senhor, ter intimidade com o Pai. Isso estava no ministério de Jesus. Nós vamos ver sempre Jesus em oração. Eu estava lendo hoje lá no Getsemane, quando Jesus estava perto para ser entregado por nós. Diz a palavra que ele levou consigo Tiago, Pedro e João, e ele deixou os discípulos e foi orar ao Pai. Isso estava no ministério, na vida de Jesus. Ele tinha uma vida de constante oração. Louvado seja o nome do Senhor. E isso, irmão, é um dos benefícios para o sucesso do ministério de Jesus, para o sucesso do ministério daqueles que quer servir ao Senhor, é ter uma vida de oração, uma vida pautada em oração, buscar o Senhor em oração. E diz a palavra que os discípulos embarcaram. E diz a palavra no versículo 24, estando no barco já longe, a muitos estados da terra, açoitado pelos ventos, porque o vento era contrário. Os discípulos estavam passando por uma grande dificuldade. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus está orando, Jesus está buscando a face de Deus, e lá vai os discípulos em alto mar, passando uma grande turbulência e uma grande aflição. Louvado seja o nome do Senhor. Mas diz a palavra do Senhor que na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com ele, andando por sobre o mar. Uma coisa muito interessante, né, irmão? Como foi falado muito nisso aqui nessa noite, o cuidado do Senhor para com os seus. Jesus dá uma ordem aos discípulos, mas, porém, Jesus fica ao cuidado de cada um deles. Jesus não desampara, louvado seja o nome do Senhor. E diz a palavra que Jesus na quarta vigília vai ter com os discípulos andando sobre o mar. E diz a palavra que os discípulos, ao ver andando sobre o mar, eles se assombraram
Imagina aí, amados, às 4 horas da manhã, escuro ainda, os discípulos sendo açoitados pelo vento, pelas ondas, e lá vem Jesus, aquele homem, andando sobre o mar. Não era de costume dos discípulos ver uma situação dessa. Não era de costume, e diz a palavra que eles ficaram assombrados, eles gritaram: é um fantasma. Mas diz a palavra que Jesus se revelou a ele, disse: sou eu mesmo, louvado seja o nome do Senhor, sou eu que estou chegando, sou eu que venho cuidar de vocês, sou eu que estou na direção da vida de vocês. Louvado seja o nome do Senhor. E diz a palavra que Jesus dá uma palavra àqueles discípulos. Louvado seja o nome de ânimo. Louvado seja Deus, no versículo 27. Mas Jesus imediatamente disse: tem bom ânimo, sou eu mesmo, não temas. Louvado seja o nome do Senhor. Isso prova, irmão, o cuidado e a preocupação do Senhor para com as nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Eu creio que os discípulos, eles ficaram a pensar naquela situação, olharam para um lado, para outro, eles não viram o mestre deles. Louvado seja o nome do Senhor, porque Jesus tinha mandado eles ir só, porque Jesus tinha ido falar com o Pai. Louvado seja o nome do Senhor. E a confiança daqueles homens estava no mestre, estava em Jesus. Mas eles se acharam naquele momento pelo instante só. E quantas vezes isso acontece conosco? A gente pensamos que estamos só. Por mais que a gente louvamos aqui: eu confio em Ti, eu descanso em Ti. Mas quando vem a provação, quando vem as lutas, irmão, cada um tem uma estrutura espiritual diferente. Nós não somos super-homens, não somos super-crente, e nós temos que entender que somos limitados. É muito fácil eu chegar para a pessoa e dizer: irmão, descansa em Deus, confia no Senhor. Isso é fácil dizer, porque não é eu que estou passando, não é eu que estou vivendo aquela situação. Mas nós, como servo do Senhor, tem que ser essa palavra mesmo, palavra de ânimo, palavra que venha fortalecer o povo de Deus. E lá vem Jesus, amados, e eles gritam, e Jesus responde a eles imediatamente que era Jesus, que eles tivessem bom ânimo e não temesse aquela situação. E eu te pergunto nessa noite: a quem você tem temido? Que situação tem se levantado na sua vida que você tem ficado temeroso? Tem te angustiado o teu coração, a tua alma? Descansa no Senhor, confia no Senhor. O Senhor, irmão, Ele está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, irmão. Vale a pena confiar no Senhor. Ele é maior do que Jeremias. Ele é o Deus grandioso, louvado seja o nome do Senhor. Aí diz a palavra, irmão, que Pedro, como sempre, era um dos discípulos mais afoito que Jesus tinha. E Pedro, como sempre, disse: Senhor, se é Tu mesmo, manda ir ter contigo, andando por sobre as águas. Que desafio, né, irmão? Que coragem! Louvado seja o nome do Senhor. Um mar bravio, tempestade, escuridão. Mas Pedro disse: Senhor, se é Tu mesmo, manda eu ir ter contigo andando sobre as águas. E qual é a resposta de Jesus? Venha. E diz a palavra que Pedro desceu do barco. Você tinha coragem de descer do barco em uma tempestade? Você tinha coragem? Será que você num barco, em uma grande tempestade no mar, você tinha coragem? Mesmo Jesus, você ouvindo a voz do Senhor dizendo: venha, venha até comigo. E diz a palavra que Pedro, irmão, ele desceu do barco, e ele foi ter com Jesus, e Pedro andou sobre as águas.
Louvado seja o nome do Senhor, irmão. O que é que eu aprendo com isso? Para andar sobre as águas tem que ser corajoso. Tem que ser desafiador e tem que confiar. Pedro confiou, irmão. Louvado seja o nome do Senhor. E ele foi ter com Jesus. E ele andou sobre as águas. E diz a palavra que quando ele andava, ele olhava para o mestre dele. Eu não sei se ele via o rosto, porque havia uma escuridão, mas ele ouvia a voz. E a voz que chamou Pedro era a voz do seu mestre. Por isso a Bíblia diz que a ovelha tem que ouvir a voz do seu pastor, não a voz do mercenário, que não é pastor. Porque eu tenho certeza, missionário Luciano, que Pedro, ele não viu a face de Jesus, porque havia uma escuridão e tempestade, mas ele ouviu a voz do mestre, e a voz de Jesus é inconfundível. A voz de Jesus é inconfundível. Todos aqueles que têm o Espírito Santo, que tem a sensibilidade de Deus, ele escuta a voz do seu Senhor. E Deus está falando, amém? E Ele está falando conosco nessa noite. Porque você é ovelha desse rebanho. Você é ovelha do seu pastorio. E Ele, como pastor, Ele cuida de nós. E nós temos que ouvir a voz do Senhor. Aleluia. Pedro ouviu a voz do Senhor, o chamado. Vem, Pedro. Quantos Pedro tem aqui nessa noite que Deus está te chamando? Quantos Pedro tem aqui nessa noite que Deus está dizendo: venha, venha, louvado seja o nome do Senhor, venha, ande sobre os mares, ande sobre a dificuldade, ande sobre os desafios que eu tenho colocado. E nós temos que entender, irmão, porque a gente não vai por qualquer um que nos chama, amém? Não é qualquer um que vai nos chamar que nós vamos. Nós só vamos se for o Senhor. Se Ele nos chamar, nós vamos dizer: eis-me aqui, Senhor. Não importa o que seja. Porque Deus chamando, Ele vai se responsabilizar. Ele vai cuidar. Louvado seja o nome do Senhor. E quantas vezes, irmão, a gente somos temorosos quando o Senhor nos chama. Há um desafio, há um propósito, há um objetivo. A gente diz: mas Senhor, eu não posso, Senhor não vai dar hoje. Quantos deixaram de chegar aqui nessa noite? Estou sentindo falta de alguns rostos aqui, porque surgiu alguma coisa no caminho e pararam essas pessoas. Essas pessoas não atentaram para a voz de Deus, ouviram a voz do seu coração. E a Bíblia diz que o coração do homem é mais enganoso, irmão, do que todas as coisas. Nem sempre você tem que ouvir a voz do seu coração. Nem sempre, irmão. Esse negócio da gente dizer: irmão, estou sentindo um negócio de Deus no nosso coração. Tenha cuidado com isso. Porque o coração é enganoso. Mas a Bíblia diz que Deus, Ele sonda e conhece nosso coração. É melhor ouvir a voz do Senhor. E Ele fala, irmão, continua falando. Ele é o mesmo. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Quem é a igreja aqui? Pois você tem dono. Você tem um pastor, você tem um mestre que direciona e direciona a tua vida e dirige a tua vida. Aí diz a palavra que Pedro, ele desce do barco, irmão, e vai ter com o Senhor andando sobre as águas. Aí no versículo 29, diz assim: e ele disse: vem, foi a resposta. No versículo 20 e 30, reparando porém na força do vento, teve medo. O que é que nós aprendemos aqui, irmão? Que Pedro, ele perdeu o foco de Jesus. Enquanto ele estava olhando para Jesus, ele ia vencendo o mar. Você entende isso? Diga assim para o seu irmão que está do seu lado: enquanto você estiver olhando para Jesus, você vai vencendo o mar bravio. É assim, meu irmão, que funciona.
Paulo disse: olhais para o autor e consumador da nossa fé, que é Cristo Jesus. Quando nós tiramos o foco do Senhor, irmão, quem já tirou o foco de Deus? Ninguém venha dizer aqui que nunca tirou. Você começa a ver o quê? Os defeitos, as dificuldades. É desse jeito. Começa a aparecer dúvida no teu coração, incredulidade no teu coração, porque você não está olhando para Jesus. Quando a gente olha para Jesus, irmão, a gente encontra nele perfeição. Em Jesus a gente encontra descanso. Em Jesus a gente encontra afago. É em Jesus. Enquanto Pedro se direcionava ao mestre, ia tudo bem. Mas quando ele repara na força do vento, o negócio começa agora a desandar. E é assim que sucede. Vida cristã, irmão, é olhar para Jesus. É sempre caminhar para o alvo, para o autor e consumador da fé. É sempre ser orientado por Jesus. As dificuldades vão vir, o mar vai se levantar, louvado seja o nome do Senhor, vai vir tempestade, mas você diz: eu estou olhando para Jesus. A minha vida está sendo direcionada pelo Senhor. E fica mais fácil, irmão, para nós. Sabia disso? E diz a palavra que Pedro reparou na força do vento, teve medo, entrou o medo, e diz a palavra que ele começou a submergir e gritou: salva-me, Senhor. Glória a Deus. Quando ele começou a naufragar. Mas uma coisa interessante, irmão, que Pedro não esqueceu de Jesus. Ele não esqueceu. Quantos irmãos estão naufragando, mas ele não esquece de Jesus. Não se lembra de Jesus. Estão de mal a pior, cada dia um abismo chama outro abismo, mas eles esquecem do Senhor. Pedro, mesmo naufragando, mesmo tendo medo, mas ele se lembra de Jesus e diz: salva-me, Senhor. E diz a palavra que Jesus portantemente, gentilmente estendeu a mão, tomou Pedro e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Que Deus maravilhoso é esse, irmão, que não desampara, mesmo nós fracassando, mesmo nós errando, mesmo a falta de fé batendo no nosso coração, mas o Senhor está sempre nos animando, dizendo: eu sou contigo, não te assombra, porque eu sou teu Deus. Quando passares pelas águas, o mar não te submergirão, quando passares pelo fogo, a chama não te queimará, eu estou contigo. Deus está dizendo isso para nós, igreja. Sempre, não é só agora, não, é sempre, é o amanhecer, é o anoitecer. Deus está lá conosco, nos animando, e que nós venhamos dar crédito ao Senhor. E o Senhor pega Pedro pela mão, coloca sobre o barco, traz uma palavra de repreensão pela falta de fé dele. Louvado seja o nome do Senhor, mas não deixa de o ajudar, não deixa de se compadecer da situação dele. E assim é conosco. Quantas vezes a gente já não naufragou, quantas vezes a gente já não caiu, mas o Senhor tem sempre nos levantado, o Senhor tem sempre estendido as suas mãos e nos sustentado. Por isso nós estamos aqui nessa noite, igreja do Senhor. É porque Ele tem sido bom, é porque a sua misericórdia tem sido em nossas vidas, meu amado. Louvado seja o nome do Senhor. E subindo ambos no barco, cessou o vento. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Quando Jesus entrou no barco com eles, com os 12, juntamente com Pedro, louvado seja o nome do Senhor, a Bíblia diz que o vento cessou, acalmou-se todas as coisas. Como é bom, né, irmão, ter Jesus na nossa vida. Como é bom ter Jesus na nossa família, ter Jesus no nosso dia a dia. Louvado seja o nome do Senhor. Por mais situação que passamos, que acontece, porque nós estamos sujeitos a elas,
não estamos imune, nós não fomos vacinados contra as situações, a adversidade que tem neste mundo tenebroso, mas confiamos no Senhor. E sabemos que Ele guarda, nos guarda. E diz a palavra que os que estavam no barco o adoraram, dizendo verdadeiramente: este é Filho de Deus. Reconheceram. Reconhecimento. Aleluia. Nós temos reconhecido isso na nossa vida. Nós temos reconhecido que o Senhor, irmão, Ele é o melhor de Deus. E Deus nos entregou o seu melhor, aleluia, para que nós tenhamos vida e vida com abundância. Louvado seja o nome do Senhor. E esse texto, irmão, ele parece conosco. Essa situação aqui, irmão, parece com a nossa. O nosso dia a dia, meu amado. Louvado seja o nome do Senhor. Isso parece conosco, porque muitas vezes nós estamos que nem os discípulos. Temos medo de tudo, aleluia. Não é nem fantasma que nós vemos, mas poucas coisas que se levantam, já ficamos temerosos, já ficamos indagando a Deus: mas Senhor, por que isso? Porque a gente não quer passar. Ninguém quer passar prova, irmão. Quem é que quer, irmão? Uma vez eu no círculo de oração, e eu estava perto de um irmão, e ele orando, ele disse: Senhor, me prova como tu provaste Jó. Aí eu digo: Senhor, tem misericórdia desse irmão. Tem misericórdia, Senhor. Irmão, será que nós temos a estrutura que Jó tinha? Para ser provado como Jó foi provado, irmão? A gente temos que ter sabedoria no nosso falar. Temos que ter cuidado do que é que nós falamos. Porque Deus está nos contemplando. Louvado seja o nome do Senhor. É melhor a gente dizer: Senhor, faz a tua vontade em mim. Não é, irmão? Porque a vontade do Senhor, ela é boa, perfeita e agradável. É melhor isso, irmão. Louvado seja o nome do Senhor. Pedir ao Senhor que Ele faça a sua vontade em nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Irmão, olhe, esse Deus é extraordinário. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Jesus estava lá orando, mas com certeza, na sua onisciência, Ele sabia que os discípulos estavam em dificuldade. Agora eu te pergunto: será que Ele não conhece a tua dificuldade? Será que Ele não conhece o que você tem passado? Será que Ele não sabe nessa noite como você chegou neste lugar? A sua família, no seu lar, os seus filhos, não sei. Mas o Senhor conhece todas as coisas, irmão. E saiba de uma coisa, nessa noite, que Ele está indo ao teu encontro. Ele está indo ao teu encontro e Ele vai também te chamar, como chamou a Pedro. Ele vai dizer: venha, eu vou caminhar contigo. Você não vai estar só nessa dificuldade, nessa prova. Eu vou estar com você. Eu vou ser a água quando você está com sede. Eu vou ser o pão quando você tiver fome. Eu vou ser o cobertor quando você estiver com frio. Esse é o Deus que cuida de nós, igreja, e tem o controle de todas as coisas em nossas vidas. Essa noite, irmão, que Deus aplique essa palavra no vosso coração, na vossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Que os desafios da vida faz parte da caminhada cristã. Jesus disse: aquele que vem após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Gilberto leu hoje, nessa noite, Diácono Gilberto, Isaías 53, que Ele foi moído por nós. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Isaías vai dizer que Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas transgressões, todas as coisas Ele levou naquela cruz sobre Ele, os nossos pecados, as nossas ofensas, tudo que era contra nós, Ele levou naquela cruz, para que hoje nós estivéssemos aqui, servindo a Ele com alegria.
com um coração grato. Se sinta privilegiado por ser escolhido por Senhor, irmão. Por você ser um servo do Senhor, uma serva do Senhor, uma criança do Senhor, um jovem do Senhor. Se sinta regozijado por isso. Porque nesse mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Porque eu venci, e vocês são mais que vencedor. Está escrito, viu, na Bíblia. Não é eu que estou dizendo, é a palavra que diz que você é mais que vencedor. Você crê nisso? Amém? Cremos, tomamos posse da palavra do Senhor. Irmão, e mais do que vencedor não passa luta, passa. Mais do que vencedor tem dificuldade? Tem. Passa provação no lar? Passa. Mas é mais do que vencedor. A vitória é certa, irmão. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso Paulo diz que nem olho viu, nem ouvido se ouviu, nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para você, para mim. Louvado seja o nome do Senhor. Aí ele vai dizer que a provação do tempo presente não se compara à glória a ser revelada em você. Em você. Louvado seja o nome do Senhor. É isso, irmão, que dá alegria, nos garante a vitória em Cristo Jesus. É saber que Ele já venceu. Quando o time vai jogar, já entra com uma certeza, ou empata, ou um perde, ou um ganha. Com Jesus é diferente. Você já entra para ser vencedor. Que coisa maravilhosa, né, irmão? Você já entra para ser vencedor. Aleluia. Mas, irmão, estou numa prova medonha, mas você é vencedor. Você crê assim ou não? Eu estou numa situação difícil, irmão. Desemprego, as portas se fecharam. Mas Jesus é a porta ainda. Ele continua sendo o bom pastor, que te leva às águas de descanso e refrigera a tua alma. Louvado seja o nome do Senhor. Ele continua sendo esse Senhor na tua vida. Amém?